Olá, começa agora mais um Fala Vereador. Este programa é um espaço destinado aos vereadores de Itajaí abordarem os principais assuntos da cidade e as suas principais pautas legislativas. E no programa de hoje nós recebemos o vereador do PSL, Adriano Clava. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bom, Maurício? Prazer estar aqui mais uma vez e dessa vez presencial, né? Que bom. Bom, vereadora, eu começo perguntando para o senhor a respeito desse primeiro ciclo, 8 meses já de mandato, já entrando no 9º mês. Como é que o senhor avalia a adaptação a todo o trabalho legislativo e também a sua percepção do poder legislativo se mudou com relação a que era anterior do senhor assumir uma cadeira aqui na casa? Excelente pergunta, Maurício. O balanço que eu faço desses 8 meses é muito positivo para o meu mandato. Uma vez que eu tinha estabelecido uma meta, se não me engano, até falei no outra entrevista aqui no outro Fala Vereador, que foi remotamente, estabeleci uma meta de alguns meses para eu poder me adaptar. Pouco antes dessa meta pessoal, eu entendi que eu me adaptei ao funcionamento da casa. Não posso dizer que estou totalmente pronto, porque a vida é sempre um contínuo aprendizado. Então, tenho aprendido com os colegas, tenho aprendido com os servidores, com todos aqui, e eu vejo hoje a Câmara, comparando ao mandato anterior, né, aos 4 anos anteriores, eu vejo a Câmara um pouco mais independente. Um pouco mais independente. Essa é a visão que eu tenho. Não acompanhei 100% de tudo que aconteceu aqui no mandato passado, mas a impressão que tenho é que os vereadores agora estão um pouco mais independentes do Executivo. Isso, na avaliação que eu faço, ela é muito positiva pro cidadão. Uma vez que os nossos vereadores vão poder, sim, votar e escolher os projetos de acordo com o interesse da população. É importante que mantenhamos uma harmonia com o Executivo, porém essa harmonia tem que ser muito bem estabelecida e muito clara. Executivo de um lado, Legislativo do outro e juntos trazendo o melhor para a população. Então, para mim, se fosse para dar, não vou dar uma nota para mim, mas eu estou muito satisfeito com tudo que está acontecendo até agora. Vereador, o momento político no país é um momento muito peculiar. Há uma polarização e isso repercute em diversos setores. Setor economia, saúde, segurança, saúde ainda agravada pela pandemia, e tudo isso vai acabar tendo efeitos aqui na ponta, que é o município. Sim. Nos municípios que os efeitos acontecem, que a população sente as dificuldades de tudo isso, vereador. Como é que o senhor tem percebido essa situação, os problemas públicos aqui no município e também todo esse contexto, até a repercussão que isso traz e os problemas que apareceram aqui também, né? Sim, Maurício. Todo extremo ele não é muito bom. Eu imagino a política uma mesa redonda, onde o extremo dessa mesa ele é muito perigoso. Se eu estiver a um extremo eu posso cair, e um outro extremo eu também posso cair. Agora o choque de ideias, de ideias, não o choque verbal, não a sair do campo do respeito. Quando essa polarização ela sai do campo do respeito, começa acusações infundadas, começa acusações pessoais, isso é muito prejudicial. Agora o choque das ideias ele é importante, porque é no divergente, é na diferença, é nos espectros diferentes, no choque das ideias que a gente vai ter sim soluções para os governos, para o município. Especificamente Itajaí é bom que tenhamos espectros diferentes e aqui eu procuro sempre manter a minha calma, a minha transparência, o meu respeito com os outros parlamentares que pensam diferente de mim. Então a polarização, enquanto não é extremo, quando há um choque de ideias, ele é benéfico. É notório que no Brasil, ao longo dos anos, apenas um espectro político, ao meu ver, a minha opinião, um espectro político era muito estabelecido, fundamentado e fomentado, que era um espectro mais à esquerda. Hoje tem se levantado em nossa nação uma direita mais forte. Então, esta direita forte, com uma esquerda também forte, mas dentro dos campos da ideia, ele é benéfico para o Brasil. Agora, quando a gente entra nessa guerra de militância, esse fla-flu, digamos assim, onde as pessoas ameaçam na internet, eu já fui ameaçado na internet, já fui xingado na internet. Eu entendo que existe um lado do direito de se falar, de se pronunciar. Agora, o direito da pessoa
A pessoa não tem direito de ofender a minha família, de ofender a minha pessoa. Tem direito, sim, de manifestar a sua opinião com relação ao político. Aliás, se eu não quisesse esse tipo de manifestação, eu nem me candidataria. Estou um homem público, então estou também sujeito a pessoas que pensam diferente de mim. E eu não tenho medo do debate, Maurício. Não tenho medo do debate. Nessa casa recebemos pessoas que pensam a um espectro totalmente diferente de mim. Recebemos com todo respeito, com toda dignidade, não ofendi a honra de ninguém. Aí entra o benefício de ter essas ideias em choque. Agora, pessoas em choque, gente se matando, gente ofendendo, ameaçando de morte, isso são os extremos da mesa. E isso a gente precisa combater. Isso tem repercutido muito nos problemas que vão se agravando na área da saúde, principalmente na área econômica, na segurança, e a casa aqui acaba se debruçando sobre muitos problemas, e esse processo também ainda é um momento de formulação de leis. A gente tem que discutir plano diretor, tem que discutir orçamento, tem que discutir diversas situações, enfrentamento à pandemia, e com esse contexto de disputa, tem sido cada vez mais difícil e os problemas públicos têm se agravado. Vereador, qual o desafio daqui para frente? O desafio para nós, vereadores, para mim, este vereador, vou falar por mim, né? Não tenho procuração para falar dos outros, mas eu vejo na casa, nos 17 vereadores, uma harmonia. Eu vejo até agora uma harmonia. Não vejo essa polarização trazendo entraves para as discussões. Pelo contrário, a gente tem procurado ter discussões republicanas e o que, obviamente, interessa para essa casa é que os vereadores possam votar, possam manifestar a sua opinião livre. De acordo com a nossa Constituição, nós temos a liberdade de manifestar a nossa opinião. Afinal de contas, o parlatório, o parlamento, a casa do povo, estamos aqui, 17 vereadores, para falar, emitir opinião. Enquanto está no campo da opinião, volto a falar, as coisas estão acontecendo. É óbvio que às vezes a gente perde um pouco de tempo, ter que responder, ter que falar, ter que cuidar nas redes sociais com aquele que fica te xingando, mas isso não tem atrapalhado, ao meu ver, o andamento das pautas nesta casa. Não tenho visto isso. A gente tem que manter, né, toda liberdade, ela tem um preço. A liberdade de opinião, ela dá mais trabalho do que cercear a opinião. Liberdade de opinião, liberdade de parlar, cada um de nós precisamos cultivar isso, dando voz, sendo democrático, conversas republicanas com o executivo. Eu acredito nisso. Eu acredito no livre pensar, eu acredito na livre opinião. E isso, ao meu ver, Maurício, não está afetando, por enquanto, não tem afetado esta casa. Estamos tramitando os projetos de lei, estamos votando, estamos discutindo e isso está sendo excelente no meu ponto de vista. Está sendo muito bom. O senhor tem utilizado alguns instrumentos da Câmara, do Poder Legislativo, como os requerimentos e as indicações, para tentar contribuir com o debate, buscar informações e fazer o papel, incentivar o papel fiscalizador da Câmara. Sim. Um dos requerimentos que o senhor tem é com relação ao enfrentamento da Covid-19. O senhor quer saber quanto de recursos o município já destinou a esse enfrentamento no ano de 2021? Quanto recebeu da União, quanto recebeu do Estado e quanto tem sido aplicado do próprio município? O senhor já recebeu essas respostas? O que o senhor pretende fazer com esses dados? Por enquanto, Maurício, ainda não recebemos, como você bem colocou. O intuito desse requerimento, que é um instrumento do vereador, o requerimento e tantos outros instrumentos, mas especificamente o requerimento, ele está questionando, né? Nós estamos requerendo do poder público, do poder executivo especificamente, traduzindo para a nossa população. Nós estamos perguntando para o prefeito, quanto é que recebemos de dinheiro do governo federal, quanto é que veio lá de cima, quanto é que veio do governo estadual, quanto é que veio do município, quanto é que foi investido do município. O que a gente quer com isso, Maurício? A gente quer transparência, a gente quer clareza, quanto é que entrou e o que está sendo feito. A partir dessas informações que ainda não chegaram até mim, mas assim que chegar a gente vai publicizar isso, vamos colocar nas nossas redes sociais, a gente pode questionar mais coisas para o executivo. A gente pode perguntar, mas por que máscaras? Por que de tantas máscaras? O porquê disso? Aonde foi investido isso? Tudo isso é uma maneira do vereador, de certo sentido, dar uma cutucadinha no executivo. Nós estamos de olho. Porque os poderes, eles precisam estar em harmonia, mas nós, como vereadores, nós temos que estar proporcionando essa fiscalização. Nós temos que estar fazendo essa fiscalização. Nós temos que estar, de vez em quando, tocando, executivo, nós estamos de olho, cuidado. Como falei aqui nos bastidores antes de a gente começar. Afinal de contas, esta verba, esse dinheiro não é do vereador, não é do prefeito.
esta verba, esse dinheiro, é o dinheiro sagrado do contribuinte. É o dinheiro sagrado do contribuinte. E esse dinheiro precisa ser muito bem fiscalizado e muito bem gerido. Então, o intuito desse requerimento, questionando onde foi gasto, como foi gasto e quanto veio, é justamente para isso. É uma bandeira assim, ó, estamos de olho no Senhor. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do PSL, Adriano Clava. Bom, vereador, o senhor também é presidente, a gente terminou falando a respeito dos recursos vindos para o município para o enfrentamento da Covid-19, mas o senhor é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara de Vereadores e tem presidido as audiências públicas de prestação de contas do município. O senhor presidiu o primeiro quadrimestre, já foram apresentadas as contas, já tem os dados, né, de quanto o Estado passou, quanto a Federação passou, quanto o município passou dos primeiros 4 meses. É importante saber do consolidado dos 8 meses, tudo isso, vereador. E a partir dessa informação, o que o senhor acha que pode ser planejado daqui para frente de investimento para estancar de vez o problema da Covid-19? Porque a gente tem novas variantes chegando e talvez daqui a pouco até seja necessário retornar a um discurso de restrições. O que pode ser feito nesse sentido de planejamento para evitar todo esse retrocesso? Sim, como você bem falou, Maurício, a gente preside essa comissão de finanças na casa e já executamos 2 audiências públicas aqui, né? Recebemos aqui o contador do município, na primeira... nas duas audiências eu fiz a mesma pergunta. Depois de todos os balanços técnicos, muitos números, obviamente quem é da área, quem é técnico entende muito melhor esses números, eu fiz uma pergunta muito simples, procuro sempre trazer os questionamentos como se o próprio cidadão itajaense estivesse aqui. Temos muitos contadores, muitas pessoas técnicas na cidade, mas o povo médio não entende tantos números, tantos gráficos. A pergunta que fiz foi a seguinte: no seu entendimento, senhor contador do município, as contas do município estão saudáveis? Fiz a pergunta na primeira audiência pública e na segunda. E a resposta das duas foram a mesma resposta. Estão saudáveis, com superávit, com dinheiro não sobrando, mas dentro daquilo que é o limite de gastos. Ou seja, recursos nós temos. Como falamos no bloco anterior, veio muita verba para a saúde, para a instituição das UTIs, para investimento no combate ao Covid. Então, recursos não faltam no município. Recursos não faltam. Nós somos hoje a segunda cidade do estado que mais arrecada. Itajaí, se for falar numa linguagem bem direta, Itajaí é rica. Nós somos uma cidade muito próspera. Nós temos recursos. Então, ao meu entender, respondendo o seu questionamento sobre o Covid, o combate ao Covid, o que eu percebo, isso não é uma crítica direta, mas é que nós precisamos fazer uma melhor gestão. Recebemos aqui semanas atrás, o reitor, um magnífico reitor da nossa Univale, prestando contas com uma boa gestão. Por muito pouco, Maurício, eu não peço uma parte ao presidente e sugiro para que a Univale faça a gestão do nosso município. Isso não é uma crítica para destruir o que está sendo feito, é uma observação que nós precisamos ter e fazer. Será que todo esse recurso está sendo bem gerido? Será que o recurso não poderia ser melhor alocado em lugares estratégicos? Eu não sou o gestor do município, eu sou um fiscalizador. E sendo fiscalizador, estamos em cima com os gastos com máscara, estamos em cima dos gastos que foram feitos durante essa pandemia. Eu acredito que recursos não faltam. O que falta, é lógico, justiça seja feita, né? Recebemos essa pandemia, ninguém esperava por isso. Isso não é culpa de ABC, isso é uma coisa que aconteceu mundialmente. Fomos pegos de surpresa. Porém, já quase 2 anos, né, se passou e a gente precisa ter uma gestão melhorada das coisas. Então, para combater o Covid, gestão. Sou a favor, sim,
não dessa polêmica que se instaurou a respeito do tratamento precoce, mas precisa sim, você precisa ter você precisa estar prevenido, um tratamento prévio, ações prévias. Nós temos muitos municípios no país, inclusive em Santa Catarina, que nos dão uma aula de como tratar com o Covid. Então, por que não olhar para esses municípios e, entre aspas, copiar essas ações de gestão com relação ao tratamento? Recurso tem, o que falta talvez? Uma vontade política, no meu entendimento. O senhor assinou a CPI, proposta pela vereadora CPI. Ana Carolina. Qual foi o argumento que pesou, vereador, para que o senhor aderisse a todo esse processo? Estou nessa casa para fiscalizar. Estou aqui para fazer o trabalho que as pessoas me colocaram para fazer. Estou aqui com um entendimento e muito claro dentro do meu coração que não sou o poder, estou no poder. Enquanto estiver aqui, já falei, já me manifestei várias vezes, que tenho plena convicção de que Deus me colocou aqui através do eleitor. Deus não mandou anjo para votar em mim, mas as pessoas que conhecem a minha vida, as pessoas que conhecem as bandeiras que carregam, me colocaram aqui. E eu presto conta para essas pessoas. A defesa da pureza da infância, a defesa da família, a defesa da vida, da liberdade e da livre iniciativa. Todas essas bandeiras têm tudo a ver com o que está sendo feito com dinheiro público. Aliás, se queremos ter uma infância que cresça, crianças que cresçam com educação, precisamos de recursos. Queremos ver a família estruturada, queremos ver a liberdade de expressão, de culto, de opinião, liberdade nos negócios, precisamos ter o recurso público bem gerido. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é o objetivo dessa CPI? O meu objetivo é fiscalizar. Vou falar de mim, do vereador Adriano Cláudio. Eu quero fiscalizar. Eu quero fazer parte, se der certo entrar nessa comissão e fazer parte dessa comissão, eu quero fiscalizar e inquirir, questionar por que estão máscaras alocadas quase vencidas, quanto foi gasto nesse dinheiro, por que não foi distribuído. A gente quer questionar. Porque a gente não quer ter, eu particularmente não quero ter um posicionamento de que fazer uma oposição xiita, de ficar cutucando, de ficar fazendo politicagem com isso, mas fazer o que o cidadão quer. E eu falei ao final de uma sessão, as máscaras precisam cair. Quais são essas máscaras? O poder público precisa sim prestar conta. Precisa prestar conta de onde investiu esse dinheiro. Onde é que foi gasto? Por que temos tantas máscaras guardadas, alocadas em espaços, quase vencendo? Quanto de dinheiro foi investido? 12 milhões? É muito dinheiro. Será que esse recurso de 12 milhões para comprar máscara era necessário? Então são esses questionamentos que eu quero fazer na CPI. Quero contribuir com mais transparência, Maurício. É mais transparência. Não quero usar disso de uma ferramenta politiqueira. A CPI é um instrumento legal, correto desta casa. E eu quero contribuir de uma maneira nobre, de uma maneira justa, com equidade. O que é isso? O que é certo, acertar. O que é errado, nós vamos investigar. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de estar fazendo parte e por isso assinei. Sim, assinei, deixei claro nas minhas redes sociais que assinei e sou favorável à CPI. Afinal de contas, quem não deve, não teme. Vereador, a palavra transparência, o senhor tem usado de forma recorrente durante a sessão plenária, no uso da tribuna, na discussão de algum requerimento, São diversas medidas que o senhor tem que tentar dialogar, inclusive com a mesa diretora, para ampliar a transparência aqui nas ações públicas no município. O que ainda pode avançar o município de Itajaí? O que a Câmara também pode avançar nesse sentido, na sua opinião? Puxa, Maurício, obrigado por essa pergunta, excelente pergunta. Transparência realmente talvez seja a segunda palavra que eu mais tenho falado aqui nessa casa, depois de criança, depois da infância, que é a minha principal bandeira. Transparência tem sido uma palavra que eu tenho usado bastante. Transparência, ela só faz mal para quem faz mal. A transparência, ela só é perigosa para quem tem algo a esconder. Então, por que não trazer transparência em tudo dentro desta casa? Aliás, foi iniciativa deste vereador, né, de trazer para a mesa diretora uma sugestão da ferramenta tecnológica, que eu quero agradecer aqui a toda a equipe do nosso TI, aqui da Câmara, parabéns a toda a equipe de TI que implantou de uma maneira muito bem feita. Hoje nós temos no site da Câmara, o cidadão pode acessar lá qualquer projeto de lei, qualquer requerimento e opinar. Então você entra lá no site da Câmara, opina sobre um projeto de lei, deixa o seu comentário, coloca lá a sua opinião e vota, se é favorável ou se é contrário.
Esta informação vai para o proponente. Se eu proponho um projeto de lei, a pessoa opina, essa informação vem para mim. Com esse texto adicional da opinião das pessoas, a gente consegue até aprimorar, quem sabe apresentar uma emenda, quem sabe na discussão com os outros vereadores argumentar, ó, o nosso cidadão pensa isso, sobre isso. Isso é muito bom. Quanto mais transparência, melhor. Essa é a minha ideia. Respondendo ainda que tu falou, o que a gente pode trazer mais transparência? Eu acredito que tem espaço para deixar tudo transparente. Bom seria que tudo fosse de vidro, frágil, que nos dá mais cuidado com as coisas públicas, porque um vidro ele quebra fácil, mas é fácil de você olhar através do vidro. Assim como um copo, ele é frágil, precisa ter um cuidado. O poder público precisa ter um cuidado com as pessoas, com o dinheiro, com os recursos. Ao mesmo tempo que é frágil, mas eu consigo te ver. Vamos dizer que as contas públicas deviam ser como esse copo aqui. Vereador, essa iniciativa sua de proporcionar, que a Câmara proporcionasse, né, o comentário, também se é favorável ou contrário ao projeto, certamente é uma iniciativa que veio, é um serviço ao cidadão que veio para ficar, porque é a interatividade também, Exatamente. É a participação cidadã e é a proximidade entre o parlamentar e o cidadão. Exatamente. Né? Também é mais muito um canal. Bom, Maurício, muito bom. Nós vivemos um tempo de pandemia, Maurício. Infelizmente, eu sou uma pessoa que gosta de gente, gosto de contato, gosto de conversar, sou uma pessoa que gosta de ter contato com pessoas. E essa pandemia, para mim, foi muito difícil. Os primeiros meses, a gente não podia ter contato com quase ninguém. Nós estamos aqui observando a legislação, estamos a 2 metros e pouco afastados. Estamos aqui, obviamente, guardando esse decreto. Porém, o cidadão não pode estar aqui conosco na Câmara, mas ele pode estar, através do smartphone, opinando, participando das decisões dos vereadores. Afinal de contas, todos nós, você, eu, todos que trabalhamos aqui, estamos aqui por causa das pessoas, do povo. Então essa ferramenta ela trouxe uma proximidade maior com o cidadão que está lá na sua casa, está no seu trabalho, tá? Ele pode estar virtualmente dentro da casa. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Já já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador do PSL, Adriano Clava. Bom, vereador, o senhor também é o autor do requerimento número 182 de 2021 e ele faz diversos questionamentos à Secretaria Municipal de Saúde e também à Vigilância Sanitária. É um setor, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Entre os questionamentos é quanto tempo, em média, a vigilância demora para fazer análise de concessão de alvará sanitário, para abertura de empresas, quantos processos tem analisados, e são diversos questionamentos que seguem. Surgiu tudo isso a partir dessa mobilização aqui dentro da casa, pelo vereador também Gabriel Zanon, propondo iniciativas para acelerar a abertura de empresas no município. O senhor participou de todo esse processo, vereador. Qual a importância dessas informações? O que dá para fazer ainda para acelerar ainda mais? Muito bom, Maurício. A partir dessa audiência pública, que foi convidado pelo Zanon a estar participando, juntamente com o vereador Beto Cunha, estivemos ali questionando algumas coisas aos representantes das várias entidades. E recebemos, naquela audiência, a representante da Vigilância Sanitária. E eu observando, sempre procuro ficar muito atento ao que as pessoas falam, porque a partir da fala das pessoas é que nós, vereadores, podemos entender as dores tanto da população quanto das pessoas, dos servidores que estão tentando fazer um melhor trabalho no município. E observei que na fala da representante desta entidade, ela observou que faltava tecnologia, faltava informatizar melhor o serviço. A partir dessa observação, eu apresentei esse requerimento solicitando essas informações para entender melhor a dor, qual é o problema dessas pessoas, cutucar também o executivo para que olhe com mais carinho, afinal de contas nós estamos no meio de uma pandemia. E para que órgão mais importante do que a vigilância sanitária nesse momento? É a vigilância sanitária
que vai até as empresas para saber se está tudo certo, que vai até o local onde vai ser aberta uma empresa para ver se está tudo conforme dentro da lei. Mas se essas pessoas não têm a ferramenta necessária para executar o seu trabalho, nós, vereadores, este vereador, tem a obrigação de cutucar o executivo. Por que ainda hoje tudo está informatizado? Nós estamos no meio da pandemia. Como falei no bloco anterior, dinheiro não, recurso não falta. É necessário informatizar, é necessário trazer mais velocidade, ferramentas que trarão mais velocidade, mais rapidez no serviço. É inadmissível que a gente tenha uma demora tão grande para abrir uma empresa. É inadmissível que no município a gente tenha ainda coisas feitas nesta área de vigilância sanitária, feito no papel. Então nós precisamos ter essas informações para que a gente possa propor, inclusive, projetos de lei, que a gente possa cutucar aí o executivo para que dê condições melhores de trabalho para a vigilância, especificamente da vigilância sanitária nessa audiência pública. Mas lógico, isso vai refletir também na abertura de empresas, num melhor serviço nesse momento de pandemia. Tudo isso vai trazer benefício. Vereador, o senhor se considera ainda, após 8 meses aqui dentro, tendo o diálogo com outros parlamentares de diversas siglas partidárias, um vereador, um conservador? Sim, eu acredito que nunca vou perder essa característica. Estou com 49 anos, fui criado dentro de um ambiente conservador, os meus princípios e valores são conservadores, fui eleito, principalmente fui eleito por uma maioria de conservadores da cidade. Itajaí é uma cidade conservadora. Porém, Itajaí tem uma característica interessante. Nós somos conservadores, mas nós não perseguimos quem pensa diferente. Pelo contrário, nós temos essa propriedade de trazer para o diálogo. Me considero conservador, vou continuar sendo um conservador, defendendo os valores que acredito, e um deles é a liberdade. Liberdade de imprensa, não tem problema do jornal falar mal de mim, da TV, não tem problema, desde que falem do político, não toquem na vida pessoal, né? Que eu acredito que isso é uma prerrogativa para todos. Sou a favor da liberdade religiosa, continuo conservando esse valor, vou conservar ele até o final da minha vida, né? A liberdade das pessoas irem e virem, a liberdade de opinião, a liberdade das pessoas expressarem a sua opinião. Continuo conservador enquanto viver nessa terra, acredito eu. O senhor tem algumas pautas conservadoras, alguns projetos de lei tramitando na casa, muitos até vinculados à criança e ao adolescente, que é uma das suas bandeiras. O senhor se preocupa bastante com esse público de cidadãos. Vereador, alguns projetos estão tramitando, o senhor ainda vai dialogar certamente, ainda vai discutir muito com os demais pares, com a Procuradoria da Casa, com as comissões, porque tratam de sexualização e pornografia, né? O senhor, na verdade, quer regulamentar o conteúdo Exato. que é distribuído por meio dos serviços públicos, principalmente os educacionais, Exato. e evitar que crianças e adolescentes tenham acesso a qualquer tipo de conteúdo pornográfico. As pautas em si são polêmicas, o conteúdo delas ainda está sendo formulado. Sim. Mas o que o senhor acredita que dá para ser feito no município e como é que o senhor vai construir esse diálogo para poder levar a plenário com uma possibilidade de passar um projeto assim? Mesmo sendo um conservador, eu acredito que eu não posso impor a minha visão de mundo. Eu não posso impor a minha visão de mundo. Eu preciso dialogar com outras pessoas. Porém, é notório e é sabido que a nossa cidade, a grande maioria, é uma cidade conservadora. É uma cidade que quer preservar. O que é o conservadorismo? É conservar os valores que dão certo. Valores que acredito são valores benéficos para a nossa cidade. E tantas pessoas acreditam nesses valores, a grande maioria. Ninguém concorda que pornografia é bom para uma criança. A pessoa que defende que pornografia é bom é porque ela não entende nem de ciência, não vou nem falar de um aspecto religioso. A pornografia, ela destrói momentos da vida da criança. É sabido, através de tantas pessoas que fizeram estudos a respeito, especialistas, que a pornografia, ela vicia. Então, quanto antes a gente puder proteger, a intenção das leis que propõem nessa casa é a proteção, é a defesa da pureza da infância. A criança, ela é prerrogativa da família, são leis, são pactos internacionais que a nossa nação assinou, onde a prerrogativa de ensinar sobre sexo é do pai e da mãe, é do tutor, é do responsável legal. Então, nenhum órgão deve incitar uma visão específica de mundo com o intuito de
de construir na mente da criança uma sexualidade que não seja aquela que os pais ensinam. Então é direito sim dessa criança ser educada, acredito eu que as escolas têm a prerrogativa do ensino e a família tem a prerrogativa da educação. Educação se aprende em casa, educação sexual, educação a respeito da vida. Obviamente, nós temos muitas famílias que são famílias disfuncionais, às vezes não tem a presença do pai ou da mãe, aí entra o poder público para suprir essa falta. Porém, é muito perigoso quando a gente quer impor uma visão, a gente sabe que há um espectro político que quer usar essa ferramenta para doutrinar, a gente sabe disso. Há uma certa doutrinação usada por um espectro político. Então o que a gente quer? A gente quer deixar as leis funcionando. Já existem leis que protegem a criança. Nós queremos fomentar e trazer essa discussão para cá. Protege a criança desse conteúdo nocivo. Protege as famílias com o seu direito de ensiná-las conforme o seu credo, conforme as suas convicções, conforme a sua visão de mundo. Isso é prerrogativa do pai e da mãe. O Estado não pode entrar dentro das casas e dizer assim, ó, faça isso ou faça aquilo. O Estado serve as pessoas e não ao contrário. Essa é a minha visão, a visão de muitos conservadores, de muitas pessoas. Então as leis que nós propomos, estamos em discussão, estamos conversando aqui, têm esse intuito, Maurício, de trazer segurança jurídica para os pais, segurança para a criança, protegendo a sua pureza. A criança precisa brincar, estudar, crescer como cidadão, respeitando um ao outro, mas não sendo obrigado a ter uma visão de mundo. O senhor acredita que há margem jurídica para a competência do município em apresentar uma legislação nesse sentido, em algum aspecto ou detalhe específico assim? Vamos discutir, vamos conversar juntamente com os pares, juntamente, como você falou, com a nossa procuradoria. A gente quer sim apresentar e a gente acredita que vamos aprovar muitas coisas boas para a proteção da criança. Vereador, uma outra pauta de sua autoria que também tramita na casa, que fala sobre a questão da linguagem na educação escolar, né? O senhor gostaria de evitar que que a linguagem neutra, que vem sido já utilizada por alguns grupos sociais, possa ser ensinada no ambiente da educação pública. É isso, vereador? Sim. Nós já temos no Estado um decreto do nosso governador proibindo. Qual é a minha visão a respeito? Eu acho que nós temos que preservar o nosso idioma. O nosso idioma, um povo é feito da sua cultura, do seu idioma, dos seus valores. O nosso idioma é um idioma riquíssimo, ele é elogiado no mundo todo. É um idioma em constante transformação, a língua ela é viva. Agora ela é viva a partir de manifestações naturais, não forçadas, debaixo de uma ideologia forçada, uma ideologia que o que está acontecendo? Estão tentando empurrar a goela abaixo. Empurrar a goela abaixo uma língua que não é uma língua oficial dentro das escolas. Ah, mas a língua é viva. Até a gente recebeu alguns manifestos de alguns educadores dizendo que realmente eu concordo, a língua é viva, mas eu não posso impor dentro da escola. Eu primeiro preciso ensinar o idioma oficial. As crianças precisam sair falando bem, lendo bem, escrevendo bem, se manifestando bem, sabendo entender o que está lendo. Nós hoje, dentro dos testes internacionais, a nossa educação no Brasil, Itajaí tem uma educação muito boa, mas o Brasil não tem os seus melhores rankings no âmbito internacional. Então nós vamos ficar perdendo tempo com algo que está acontecendo fora, extra classe, tentando empurrar para dentro das escolas? Não. Primeiro vamos ensinar as crianças a saírem, para que ao término do ensino saiam não alfabetos funcionais, mas crianças que sabem se comunicar, que sabem ler, que entendem o que está lendo. Perder tempo com coisa que não convém, esse é o intuito da proibição da linguagem neutra. Aconteceu no decreto do governador, nós vamos tentar também trazer essa segurança jurídica para os pais. E você, pai, que está me vendo e que está percebendo que tem alguma forçação nesse sentido, denuncie, busque os seus direitos. Vereador, nosso tempo acabou, mas na próxima vez que o senhor estiver aqui, a gente continua a falar sobre esses assuntos, certamente estarão tramitando na casa, discussão com outros pares. A gente tira
as demais dúvidas que restaram. Muito obrigado por aceitar o convite, por ter participado aqui do Fala Vereador conosco. Obrigado a você, Maurício. Foi um prazer estar com vocês todos aqui. Um abraço a todos. Obrigado a você também que nos acompanhou. O Fala Vereador é transmitido pelo canal 14 da NET e está disponível no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Uma boa noite e até a próxima.